Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa escola de líderes. Hoje vamos fazer a introdução do nosso módulo 2. Estaremos falando sobre pequenos grupos. Então, esse é o nosso intento. Vamos então à nossa aula. Quero iniciar trazendo um provérbio chinês que diz: nunca pergunte a um peixe de aquário como está a água. Então, nunca pergunte a um peixe de aquário como está a água. Por quê? O motivo de não perguntar? Porque o peixe ele não saberá responder, ele não possui outros referenciais de experiência senão aquele do aquário onde ele sempre esteve. Quando os peixes olham para as paredes de vidro do seu aquário, só conseguem ver a sua própria imagem refletida. Isso é o máximo que geralmente conseguem ver, especialmente se a água do aquário não estiver limpa, como ocorre na maioria das vezes em nossas igrejas. Os membros não conseguem enxergar o mundo ali fora, porque já estão também há muito tempo vivenciando esse ambiente de aquário. O igrejismo é um aquário, é como um aquário, melhor dizendo. Quem nada dentro não compreende porque o seu meio não é visto, não é percebido pelos de fora como o único meio necessário, como o meio maravilhoso, como muitas vezes nós imaginamos. Então, o que ocorre é que, na maioria das vezes, nossos membros dentro desse aquário estão cegos e insensíveis para os ambientes fora desse aquário que é o igrejismo. Esse sistema ele é seguro, sim. O problema é que não corresponde aos desafios do reino de Deus. É como alguém já disse, o barco está seguro no porto, mas o barco ou o navio não foi construído para ficar no porto. Ele tem que ir para o alto mar. Então temos que ter em mente que ao edificarmos pequenos grupos, ao falarmos aqui de pequenos grupos, não estamos aqui falando de criar pequenos aquários, mas sim de pequenas missões que vão se aventurar nos oceanos da vida. Eu quero trazer este versículo, que é um versículo muito conhecido de todos, está lá em Mateus 6,33, e continuo batendo na mesma tecla, posto que, como igreja, nós ainda, num contexto geral de igreja evangélica brasileira, ainda estamos realmente ainda em déficit em relação a essa passagem, quando diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É um versículo conhecido, mas que não é muito considerado. Eu entendo que está mais do que na hora de escolhermos uma maneira de viver que tenha em mente mesmo a eternidade. E que esse modelo de vida não esteja focado na carreira, no lazer, no consumo, nas férias, nos programas de TV, nos sonhos tão particularizados. Os pequenos grupos, segundo a compreensão do Evangelho, não são pequenos grupos que são formados para entregar as coisas, para ensinar como alcançar as coisas nessa vida, mas para alcançar a eternidade. De maneira que essas demais coisas elas vão sendo acrescentadas dentro do plano do Senhor, de realizarmos a sua vontade, estabelecermos o reino de Deus na terra. Então, se tem alguma coisa do ponto de vista particular que é importante como acessório, certamente o Senhor nos dará. O pequeno grupo, ele também, dentro desse viés que estamos aqui falando, não busca apenas evangelizar, mas ser instrumento nas mãos de Deus para o crescimento do indivíduo. Para que o indivíduo, o crente, o discípulo, ele possa ser completamente desenvolvido, ele possa se parecer com o Pai que está no céu, se parecer com Jesus, a estatura do Cristo, que é o que nós sempre temos aqui falado.
Portanto, a intenção primeira não é crescimento numérico. Não queremos formar, por exemplo, aqui grupos cogumelo. Cogumelo é aquela plantinha que vai crescendo, cresce muito rapidamente, mas quando o calor bate, morre praticamente todos. O fato é que muitas vezes os pequenos grupos são assim, são bem estruturados, no sentido de fazer toda aquela regra, cumprir aquelas regras, de estabelecer todo o roteiro, de fazer algumas ações pontuais de compaixão e graça, mas os membros, os indivíduos, não estão preparados para suportar o calor de uma guerra espiritual. De modo especial, uma guerra espiritual que nós temos vivido nesses últimos tempos. Portanto, a intenção aqui não é discutir temas de gerenciamento de pequenos grupos, como fazer cada estratégia para que o pequeno grupo seja saudável e cresça no sentido operacional do encontro. Isso também poderemos aqui falar, mas não é a nossa primeira intenção. O foco está muito mais além, está relacionado aos fundamentos, aos princípios. Muitos métodos de crescimento de igreja se tornaram moda, nós sabemos disso, endossados por aqueles que querem pôr remendos, como disse Jesus, em panos velhos, ou querem colocar o vinho novo em odres velhos. Então, o que ocorre muitas vezes é isso. A igreja, às vezes, ela quer o vinho novo, mas ela quer continuar com o odre velho, com a mesma forma de pensar, com a mesma forma de fazer. E assim não vai dar certo. Então, esse não é o nosso intento. Líderes de igrejas correm todos os anos para congressos, tentando descobrir mais sobre cada inovação, e voltam empolgados dos seus seminários, acabam comprando livros, leem um livro, leem mais de um livro, e começam, às vezes, sem perceber, na ingenuidade, até idolatrar alguns remendos. E isso é muito perigoso. Eu não creio em remendos em pano novos, assim como Jesus. Eu não creio em vinho novo em odres velhos. Eu creio sim que os odres novos podem substituir os odres velhos. E eu sei como isso é difícil. Eu sei como também nós temos sido desafiados a isso. Talvez o maior empecilho da propagação do Evangelho seja a existência desses programas, dessa atividade de igrejismo que está focalizado basicamente no que acontece no prédio. Tanto é que a grande preocupação dos cristãos no momento de pandemia é a abertura dos prédios. E eu concordo que deva ser aberto o prédio, que realmente é importante. O problema é quando nós estabelecemos isso como prioridade. E a prioridade não é essa, e a igreja nunca precisou ter o prédio para que ela se estabelecesse, ou pregasse, ou consolasse, ou ajudasse as pessoas. Na verdade, a igreja ela é muito mais igreja nos oceanos, como eu já disse, fora do aquário, do que dentro das quatro paredes. Cristo, então, não nos pede que nos organizemos de forma ligada aos programas, a eventos, para que as pessoas venham e vejam. Nunca foi isso a ideia. Sempre fomos desafiados a ir, a ser o corpo dele em meio à cultura desse tempo, a cultura que está ao nosso redor. Ou seja, realmente a nos lançarmos como peixes no meio desses oceanos culturais. Eu proponho então que nós rejeitemos esse modelo que opera por atração, que opera através de modelos, de programas que estão muito preocupados com o que acontece dentro do prédio. E passemos realmente a caminhar, não vou dizer no modelo, mas no estilo mais encarnacional. Precisamos penetrar segmentos pequenos e escuros da sociedade com a luz da presença de Cristo, entrar nos lugares mais escuros dos oceanos, não apenas ficar na superfície. E nós então precisamos compreender que é necessário
a edificação, compreender aquilo que foi falado no discipulado, que o primeiro objetivo é que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, e não é ganhar pessoas para Jesus no primeiro momento. O primeiro momento, a primeira estratégia é crescermos espiritualmente, como indivíduos que se aliam, que estejam unidos numa mesma disposição mental. A nossa cultura, especialmente ocidental, se bem que muitos dizem que não se aplica a nós na América Latina, mas eu vou aplicar porque nós estamos no Ocidente. A cultura ocidental já teve diversas versões, sem vida suficiente no Evangelho, no Reino de Deus, sem estar realmente envolvido de forma contemporânea, entendendo o tempo que se chama hoje. Esse declínio que antes ocorreu na Europa, hoje a Europa é fria espiritualmente, já foi o berço da grande propagação do Evangelho do mundo, hoje é fria. Essa frieza já alcançou os americanos, os norte-americanos, e de um tempo para cá já acontece no Brasil. Basta a gente ver o movimento dos desigrejados, basta a gente perceber como a igreja tem focado em muitas coisas que não é o reino de Deus, seja ela no estilo dessa igreja que fala mais de prosperidade ou no estilo tradicional. As igrejas tradicionais estão muito preocupadas em resguardar o seu modo de vida tranquilo e de aquário. E a igreja da prosperidade fala daquilo que nós já sabemos. Fala que o céu é aqui, quando o céu ainda não é aqui, mas deve ser experimentado primeiro na nossa espiritualidade. Então o céu não é aqui. Viver numa comunidade verdadeiramente bíblica, então, nos exige algo, nos exige que nós realmente possamos viver não apenas com palavras, mas dando carne, dando sangue, realmente sendo encarnação de Jesus. Se não acordarmos para o problema que está aí, veremos mais pessoas perdidas e essas pessoas jamais vão encontrar o reino de Deus. Viver em comunidade, então, significa que cada um deve cuidar não apenas dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Esse é o desafio. Não é para que venhamos aqui, segundo o pastor Olavo também já falou, nós já conversamos, achei muito interessante, que o objetivo do pequeno grupo é ajudar na formação desse indivíduo, desse discípulo, para que ele não caia nem no individualismo e nem seja diluído na massa, no grupo, no tonel de muitas pessoas. Esse indivíduo ele precisa realmente crescer e se parecer com Cristo. E quanto mais indivíduos deste porte, dessa monta, desse estilo unidos, é isso que vai formando a igreja. E esses pequenos grupos vão então estabelecendo o corpo de Cristo. Discípulos que crescem, que multiplicam saudavelmente a 30, a 60, a 100 por 1. Um bom exemplo desse ponto de vista que eu tenho aqui colocado é o que está lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, e por diversos exemplos que são colocados no Evangelho. Não podemos andar sozinhos. Jesus, por exemplo, nunca trabalhava sozinho, nunca trabalhou sozinho, melhor dizendo. Ele dizia as palavras do Pai, ele fazia as obras do Pai, ele expulsava demônios pelo Espírito Santo. Jesus viveu a vida do Deus Trino. Ele poderia ter vivido a sua vida sozinho, trabalhado sozinho, mas não foi a sua escolha. Como pessoa, ele tem a possibilidade e o poder de escolher, ou teve. Ele, entretanto, escolheu como homem viver e trabalhar na vida corporativa de Deus. Ele tinha uma consciência corporativa, de corpo, e sabia de onde vinha. Ele era parte de uma comunidade e não agiria de maneira independente dessa comunidade. Então, o individualismo não cai no Evangelho. Por mais que você diga assim, eu vou fazer a minha parte sozinho, não.
sozinho não é a chamada do Senhor. A chamada é para que façamos com outros, para que nos reunamos com outros. O Pai enviou Jesus para dar continuidade a uma missão em comunhão, uma missão comunitária. O Pai então enviou Jesus para isso. Esse é o modo de vida de corpo aqui na Terra, para que os discípulos também começassem a ver com os seus próprios olhos, como realmente o Senhor espera. Ele queria que os discípulos começassem a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus é uma ação sempre comunitária desde a Trindade. Então essa foi a nossa introdução, espero que você tenha compreendido algo, né? Ou compreendido muitas coisas. E se não compreendeu, faça de novo, refaça de novo esse vídeo, observe aquilo que foi falado, tá? Anote, faça isso. Eu creio que depois de você ver algumas vezes, você vai compreender melhor, assim como a pedagogia nos ensina. Deus abençoe você e até a nossa primeira aula, porque hoje foi apenas a nossa introdução. Deus abençoe.